Convido o senhor vereador a fazer a chamada dos senhores vereadores. Carlos Alberto. Presente. Elias Cândido. Presente. Fábio Ambrosio. Presente. Geilson Dias. Presente. Ivanito Barbosa. Presente. Jorci Miranda. Presente. José Paulo. Presente. Marcos Rodrigo. Presente. Roberto Luiz Chaves. Presente. Havendo número legal, invoco a proteção de Deus, dou por instalados os trabalhos da presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Livro de Isaías 54, capítulo 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Estou na sessão da Câmara, daqui a pouquinho eu te ligo. Primeiramente, agradecer aos senhores vereadores por comparecer a essa sessão. Nós sabemos que essa sessão extraordinária foi convocada para apreciação do veto. Nós sabemos que o veto tem toda uma burocracia e um questionamento diferente das demais votações dessa casa. Ela consta no nosso regimento da nossa casa e na lei orgânica, questão de quórum. Existe uma divergência entre a lei orgânica e o regimento interno. Nós já somos sabedores que a lei orgânica é uma lei superior ao regimento interno dessa casa. Então, as votações que acontecerão nessa casa acompanharão a nossa lei orgânica, que também condiz com o que fala na Constituição Federal de 88, que é a que nos rege. Então, deixar bem claro que todas as votações dessa casa, nesse momento, ocorrerão sobre as ordens e as diretrizes do nosso regimento, da nossa lei orgânica, e não do nosso regimento interno, que nós sabemos que é arcaico. E peço até a compreensão dos novos vereadores, para já estar pensando em possíveis mudanças e alterações desse regimento interno, que é o mesmo regimento que veio lá de UNA ainda. Então, nós temos que, o quanto antes, em momento oportuno, alterar, fazer essas mudanças. Recebemos aqui de autoria do prefeito, os vetos. Eu vou pedir ao nosso primeiro secretário que faça a leitura dos vetos e das razões pelo qual o mesmo vetou cada matéria. Com a leitura, o nosso nobre vereador Marcos Rodrigo Bulim Fluindo. Mensagem do veto. Mensagem do veto. Excelentíssimo senhor presidente e vereadores da Câmara Municipal de Batismo, cumpre-nos comunicar-lhe que, na forma do disposto do inciso 1º do artigo 63 na Lei Orgânica do Município, decido vetar parcialmente ao trófico de lei complementar número 02/2020, que autoriza o Poder Executivo a alocar e remanejar de ofício servidores públicos e das outras providências, especificamente no inciso 5º, 6º, 7º, 8º e 9º do artigo 1º, incluindo através de emenda de autoria dos vereadores. Inciso 5º do artigo 1º. Inciso 5º. O Executivo deve basear a demanda por realocação de servidores em solicitar técnica prévia e formal do respectivo e secretários da pasta do destino dos servidores. Razões do veto.
O inciso 5º do artigo 1º estabelece a exigência de prévia solicitação através de processo formal deflagrado pelo secretário da pasta de destino do servidor, para que o Poder Executivo possa basear a sua demanda de remanejamento, o que se consubstância em uma burocracia que engessará o procedimento de realocação em um momento em que precisamos de rapidez e urgência para combater a pandemia. Assim, em muitos momentos, o secretário da pasta solicitante pode precisar da relocação do servidor em caráter imediato para atender uma necessidade urgente, se necessária a prévia formalização de um processo para requerimento do servidor, bem como a necessária tramitação, desde o processo administrativo de todos os órgãos envolvidos, poderíamos, em tese, estar colocando vidas em risco. A emenda apresentada vai na contramão dos objetivos do projeto, que é de simplificar o procedimento para atender a necessidade da população para passarmos por esse momento de crise em que todo o planeta está mergulhando. Insta salientar que a Constituição Federal exige que todos os atos do poder público sejam devidamente fundamentados, ficando os mesmos vinculados às razões que o motivaram. Assim, todas as relocações se darão através de ato formal expedido pelo chefe do Poder Executivo, devidamente fundamentado. O que não nos parece razoável é exigir que esse ato seja procedido de um processo burocrático e amoroso em um momento em que a celeridade pode significar o salvamento de uma vida. Diante do exposto, por contrariedade ao interesse público, decido vetar parcialmente o inciso 5º do artigo 1º do autógrafo de lei complementar. Inciso 6º do artigo 1º. A avaliação técnica de necessidade de relocação deve considerar a necessidade de se preservar o máximo de servidores em isolamento social, a fim de se manter uma reserva técnica de mão de obra, para o caso de substituição de servidores que ficam doentes durante o atendimento à população. Razão do veto. O momento em que todo mundo passa é de grande incerteza, ainda não se conhece o fundo à Covid-19, que tem se comportado de maneiras diferentes em cada lugar do mundo. Veja-se o exemplo dessa taxa de mortalidade na Itália, que chega a 11,89% dos doentes, enquanto na China está em torno de 4%. Infelizmente, não sabemos o futuro que teremos no combate à doença em solo ibatibense. Temos esperança que não precisaremos sequer lançar mão de medidas drásticas para combater o surto, porque temos fé que mesmo não chegará à nossa cidade. Contudo, o município deve se precaver e tentar antever os problemas antes que eles surjam, principalmente que diz respeito a uma doença em que evolui rapidamente a assolar toda a sociedade. Desta forma, estabelece uma reserva técnica de servidores para atendimento à população. Pode não ser possível diante de um quadro grave, em que a epidemia exija a participação plena de toda a mão de obra disponível. Deixamos claro, porém, que este não é o objetivo da administração, que só lançará a mão do remanejamento no caso de uma premente necessidade. Diante do exposto, por contrariedade ao interesse público, decido vetar parcialmente o inciso 6º do artigo 1º do autógrafo da Lei Complementar número 02/2020. Inciso 7, o artigo 1º. O Executivo fica proibido de promover punições por imperícias, negligências
ou imprudência aos servidores que forem convocados exercerem atividades além do seu cargo de origem, ou além das suas atribuições técnicas convencionais. Razões do veto: o regime jurídico administrativo brasileiro, conforme ensina Celso Antônio Bandeiras de Melo, é alicerçado em dois princípios, os quais constituem a pilastras fundamentais dos direitos públicos em geral, a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público que, apesar de não estarem explícito na Constituição Federal de 1988, podem ser retirados de forma explícita, sendo objeto de consolidada construção doutrinária. Do postulado da impossibilidade do interesse público deriva os deveres da administração pública, que nas pessoas dos administradores devem atuar quando necessário, não deixando margem de discricionariedade na escolha de agir da administração, pois este interesse é público e, por isso, indisponível. Vários juristas do campo do direito administrativo corroboram este entendimento. Se vejamos, todo chefe tem o poder e o dever de punir subordinado quando este der ensejo ou se lhe faltar competência para a aplicação da pena devida, ficar na obrigação de levar o fato ao conhecimento das autoridades competentes. Por outras palavras, quando a administração constata de um servidor público ou a particular que com ele possua vinculação jurídica específica, praticou uma infração administrativa, ela é obrigada a puni-lo. Não há discricionariedade quanto a punir ou não alguém que comprovadamente tenha praticado uma infração disciplinar. A administração não tem liberdade de escolha entre punir e não punir, pois, tendo conhecimento de falta de prática por servidor, tem necessariamente de instaurar o procedimento adequado para sua apuração e, se for o caso, aplicar a pena cabível. A partir dessa reflexão, podemos concluir que a atribuição disciplinar administrativa não é um simples poder, mas também um dever administrativo de qual o administrador não pode se isentar. Ele é imperativo. As demais. O inciso 1º do artigo 1º do autógrafo de lei prevê que será observada a formação acadêmica e, se for o caso, a necessidade de registro em conselho profissional quando a relocação ou remanejamento de servidores públicos, ou seja, a alocação não será realizada de maneira a colocar os servidores incapacitados para exercício de tarefa. Desta forma, a proibição de punições por imperícias e negligência ou imprudência dos servidores, além de inconstitucional, afronta totalmente o interesse público, pois no caso de qualquer conduta lesiva praticados por este executivo, ficará inviabilizado de proceder à apuração e eventual punição. O poder disciplinar de caráter de poder-dever, pois, tomado conhecimento de uma falta competente administrativa, apurará a aplicar a punição cabível. Não fazê-lo significar responder por improbidade administrativa no âmbito do direito administrativo ou crime de concedência criminosa no âmbito do direito penal. O artigo 145 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais estabelece que
A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao caso ampla defesa, sendo assim o dispositivo, ora vetado, ataca frontalmente o disposto naquele legislação especial. Desta forma, cabe à autoridade administrativa, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade, imediatamente apurar os fatos narrados, bem como fiscalizar as ações dos subordinados nessa apuração, dando vazão ao devido processo legal. O empenho em investigar, principalmente quando há legalidade dos atos procedimentais. Diante do exposto por inconstitucionalidade, violação ao princípio constitucional e disponibilidade do interesse público e contrariedade ao interesse público propriamente dito, decido vetar parcialmente o inciso 7 do artigo 1º da autógrafa de lei complementar número 2/20. Inciso 8. Servidores que têm filhos menores de 12 anos, genitores ou cônjuge que pertençam ao grupo de risco, não poderão ser convocados. Razões do veto. O Poder Executivo tem total consciência e não convocará os servidores que compõem o grupo de risco, bem como aqueles que vivam no mesmo lar em que existam pessoas do grupo de risco. Aliás, essa já está sendo a política adotada pelo município desde o início da crise. Acontece que, pela redação que foi dada ao dispositivo, o simples fato de um servidor possuir um genitor ou cônjuge que faça parte do grupo de risco, esse estaria isento de ser convocado, independentemente de residir junto com essa pessoa ou não. Ademais, a redação inclui também aqueles servidores que possuem filhos menores de 12 anos. Grupo este que comprovadamente não faz parte nenhum do grupo de risco. Se mantivesse esse dispositivo como está, sobrariam pouquíssimos servidores para atender às necessidades desse momento urgente e a lei acabaria não alcançando a sua finalidade, pois cada servidor possui genitor ou algum outro parente que estão no grupo de risco, ainda que não residam no mesmo local ou mesmo filhos menores de 12 anos de idade. O artigo 66 do inciso da Lei Orgânica Municipal dispõe que o veto parcialmente somente abrangerá texto integral. Artigo parágrafo único, alínea A. Sendo assim, o prefeito fica impedido de vetar expressões isoladas no texto, razão pela qual o veto esse dispositivo é medida que se impõe. Diante o exposto por contrariedade de interesse público, decido vetar parcialmente o inciso 8º do artigo 1º da autógrafa de lei complementar número 12. Do artigo 9º, inciso 9º, parágrafo 9º do artigo 1º. Fornecimento de EPI a todos os servidores que forem remanejados em caso de não fornecimento do material necessário para a execução de servidores EPI, fica o servidor desautorizado a cumprir a ordem de sua chefia imediata. Razão do veto. Fornecimento de EPI é uma necessidade que será cumprida pela municipalidade dentro da realidade do nosso país, que encontra dificuldade na aquisição do material que está sendo altamente demandado em todas as partes do mundo. Acontece que a Câmara, sob pena de violação do princípio de separação dos poderes, não pode praticar ingerência no trato com os servidores do Poder Executivo. Assim, ao incluir na lei que um servidor está autorizado a descumprir ordem de sua chefia, o Legislativo invade a competência privativa do chefe do Poder Executivo e quem compete legislar sobre o regime jurídico dos servidores do âmbito desse poder, conforme a prescrição do artigo 58 do 2º da Lei Orgânica do Municipal. Além disso, a única coisa que autoriza o servidor a descumprir uma ordem é se esta for manifestamente ilegal
o que não pareceu ser objetivo do dispositivo ora vetado. Diante do exposto por inconstitucionalidade, vício de iniciativa, decido vetar parcialmente o inciso 9 do artigo 1º. Autógrafo de lei complementar número 02/2020. Essas, senhor presidente, são as razões que me levaram a vetar o autógrafo em causas às quais ora submetido a elevada apreciações dos senhores vereadores desta Câmara de Lei. Gabinete do Prefeito de Ibatiba, Estado do Espírito Santo, aos 2 dias dos meses de abril, no ano de 2020. Luciano Miranda Salgado, Prefeito de Ibatiba. Lei complementar? Sim. Agora nós vamos poder discutir as emendas? Feita a leitura das emendas, os pareceres, os nobres vereadores já têm consciência dos pareceres de cada emenda. Foi feita a leitura do veto. Nós vamos fazer da seguinte forma: vamos botar em discussão emenda por emenda e a gente vai fazer a leitura do parecer, cada um vai ter o tempo para poder colocar as exposições de cada assunto. Vão abrir 3 minutos para cada um discutir? É tempo razoável? Gostaria de mais emenda um pouco por de tempo, emenda. pelo menos 5 minutos, presidente. Consenso, cada vereador, só o vereador Marcos Rodrigues Amorim Fruindo que se manifestou, mas vamos tentar pelo assunto. Não vamos, por exemplo, se a emenda fala de A, vamos manter a discussão o tempo todo só em cima de A. Mudou de assunto, perde a palavra e passa para o próximo orador. O veto das emendas que foram apresentadas dessa casa. Então, vamos começar a discutir a número 5. Assim que for feita a emenda, assim que for feita a discussão, a gente vai abrir a votação. Então, em discussão... Espera aí, ô presidente, gostaria que você me... Só um instante. Vamos começar a discussão. Período de votação, se tiver alguma... A votação, como vai ser? Nós temos que ter uma explicação a votação. Então, mas a votação nós vamos ter o prazo para poder explicar a votação. Vamos obedecer o que está na nossa lei orgânica, como foi explicado no princípio. Mas nós vamos abrir o prazo, vamos explicar direitinho como vai votar, para todos os vereadores votar segundo a sua consciência, segundo a sua razão, o que ele acha que é coerente. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Gostaria de fazer um pedido a essa casa, que sempre que teve atos polêmicos, eu não sei, mas de repente eu tenho consenso e o plenário é soberano. Eu gostaria que o senhor consultasse aos colegas, os meus pares, para nós fazermos votação aberta, para que todos, a população de Ibatiba, saber como cada um dos nossos vereadores votam. O requerimento de Vossa Senhoria, ele pode ser analisado em plenário. Nós sabemos que a alteração, ao que fala a nossa lei orgânica, ela gasta um quórum qualificado. O novo vereador Fábio sabe muito bem disso, os demais vereadores também sabem. Se for consenso de todos os 9 vereadores, eu não teria problema, só um instante, não teria problema nenhum, porque a nossa lei orgânica, como eu te disse, ela fala que a lei orçamentária, as votações que serão realizadas em voto secreto para a eleição da mesa diretora, nas deliberações relativas à prestação de contas do município, nas deliberações de veto, nas deliberações sobre perca de mandato de prefeito, vice-prefeito e vereadores, dentre outras situações aqui. Então, fala, na nossa lei orgânica, que é a qual nos rege, fala em voto secreto. Apesar de eu não concordar com isso, que eu acho que, se nós somos vereadores, nós estamos dispostos a ter as nossas opiniões, e eu não teria problema nenhum, em qualquer assunto desse município, de votar abertamente as minhas opiniões.
mas infelizmente ou felizmente nós temos que obedecer à nossa lei orgânica, mas sabemos que, se for unanimidade entre os vereadores e não tiver problema, eu, sem problema algum. Mas só vai ter um jeito de nós saber, colocando em votação. De repente eu tenho 100% dos O vetos. vereador Pode votar. pode colocar em manifestação aí o requerimento do novo vereador Marcos Rodrigues Molino Florindo, o requerimento e discussão, o requerimento do novo vereador. Que nós sabemos o seguinte, se um vereador for contra, ele pode depois anular a sessão e nós vamos ter que voltar aqui de novo. Então, o requerimento em discussão, do novo vereador Marcos Rodrigues Molino Florindo. Pela ordem, senhor presidente. Não que eu queira contrariar o nosso amigo Excelência Vereador, mas Vossa Excelência acabou de ler aí no regimento da Câmara que votos de veto tem que ser por cédula. E eu sou a favor do que está escrito no regimento da Câmara. Posso depois dar o meu argumento? Posso? Eu vou acompanhar meu companheiro Paulinho, o que está na lei orgânica aí, o que nós vamos ser feito. Alteração da lei orgânica. Eu vou deixar contrário aos meus dois colegas também, porque quando é unanimidade, nós podemos mudar. Porque nós já tivemos até voto aqui de presidência de Câmara, onde os 9 vereadores decidiram votar em voto aberto. E nós somos unânimes. Nós temos o porquê. E eu acho que quem paga o nosso salário tem o direito de saber como cada um vota. Isso é o meu pensamento. Nós vamos abrir o momento da discussão. Se as pessoas estiverem... geralmente, essa casa aqui, os 9 vereadores na discussão, já dá para ver para qual lado que ele vai votar. Geralmente. Nós temos 5 avaliações vetos, 5 vetos, e nós vamos ter diferentes opiniões nas 5. Entendeu? Mas eu acho que a minha opinião não muda. Se eu votar em secreto ou em secreto, não muda. A dos demais vereadores, a gente tem que entender, eu tenho que respeitar. Senhor presidente. Com a palavra do vereador Ivanito. Vamos colocar o requerimento do nobre colega vereador em votação. Pela ordem, senhor presidente. Você votou? São. Na verdade, essa questão de votar aberto ou fechado, nós não estamos votando aqui em conta de prefeito, em CPI, em nada. Nós estamos votando um veto do projeto que veio em prol de se preparar para uma possível epidemia no nosso município. E o povo tem ciência de tudo que está escrito, está na nossa mão. Qualquer um eleitor, qualquer um cidadão que quiser saber o que nós estamos fazendo, eu estou à disposição, com as emendas na minha mão, com o projeto na minha mão. Então, gente, eu quero que vocês entendam. O nosso regimento fala uma coisa, se for consenso entre os 9 vereadores, nós podemos fazer. É isso que rege a nossa lei orgânica. Se tiver divergência, eu não posso ter o detalhe de anular essa sessão e eu ter que voltar aqui e o Alcindo ter que voltar aqui de novo, né, nobre vereador? O Alcindo já faz parte de um grupo de risco, isso, eu acho que vai ter que vir morar aqui de uma vez. Quer que coloque em votação? Então, em votação, requerimento... Vossa Excelência. Senhor presidente, Sim. pode ser voto aberto, coloca em votação e... Consenso, nobre vereador Jorge? Para mim, tranquilo. Nós chegamos num consenso aqui, vamos deixar ser voto aberto. Consenso? Nós não temos nada a esconder a população. Consenso, Vanito? Consenso? Consenso, Vanito? Que aí agiliza mais o processo eleitoral. Robertinho já também? Consenso? Então, nós vamos abrir a discussão e depois a gente vai votar de forma simbólica, como sempre votou, voto aberto,
Eu só Vale, quero faz as agradecer emendas. os meus pares, quero agradecer de fundo do coração a cada um de vocês. Vamos partir, então, para a avaliação do veto número 5, que vocês já viram o veto. Eu vou fazer a leitura para a gente... Veto ao parágrafo 5º do artigo 1º. O Executivo deve basear a demanda por relocação de servidores em solicitação técnica prévia e formal dos respectivos secretários das partes de destino dos servidores. Em discussão, o veto do parágrafo 5º do artigo 1º. Concedo. O prefeito coloca aqui as razões do veto e eu vou analisar as razões dos vetos junto com meus pares. Estabelece a exigência de prévia solicitação através de processo formal deflagrado pelo secretário da pasta de destino do servidor, para que o Poder Executivo possa basear uma demanda remanejamento e que se consubstância em uma burocracia que engessará o procedimento de relocação em um momento em que precisamos de rapidez e urgência de combate à pandemia. Eu não entendo como que eu estou engessando. Eu não consigo entender isso. O porquê? Está todo dia no site da prefeitura com o senhor prefeito, colocando que, graças a Deus, e Deus vai continuar iluminando a todo dia, que Ibatiba é 0%. Não tem casos nem de monitoramento. E como que eu estou engessando? Eu não estou entendendo. E o porquê que ele quer que ele pega um funcionário, ele vai tirar, qual o critério que ele está tirando esse funcionário, levando para a pasta sem ter o quê? Documento, sem a documentação desse servidor. Ele vai fazer o quê? Então ele vai fazer como empresa privada. Ele está querendo agir como empresa privada, que ele manda e todo mundo obedece. Então isso é ditadura. Ele vai tirar o cara de uma pasta e vai colocar na outra, sem que estabelece o quê? Os processos, os parâmetros, os papéis que vão o quê? Proteger esse funcionário. Ele está passando por cima. Eu não estou querendo engessar, mas eu estou vendo uma medida de ditadura do excelente senhor prefeito desse município. Continua em discussão. Senhor presidente, o vereador Marcos falando aí, não é se rebatendo, eu vejo que a gente precisamos, se Deus ajudasse que não tivesse essa pandemia no nosso mundo, na verdade estaria todo mundo trabalhando e era a coisa melhor do mundo que estaria acontecendo. Mas graças a Deus que não tem caso nenhum no nosso município e temos que ter fé para que não venha a ter. Eu vejo que é um momento que precisamos mais prevenir em antes que chega. Então, por isso eu acho que, você entendeu? Já declarando praticamente a minha votação, eu acho que nós precisamos votar isso aqui com responsabilidade, com tranquilidade. Matéria mais discutida na Câmara foi isso aqui até hoje. Então, eu fico aí aos meus colegas vereadores, que nós possamos resolver isso para que as coisas venham acontecer, se venha deslocar ou remanejar aos funcionários. Continua em discussão. Com a palavra, meu presidente. Senhor presidente, olha só, na verdade, é muito triste ter que falar isso. Mas a legislação do município de Ibatiba, a lei orgânica quanto ao regimento,
ela chega a ser vergonhosa. Por quê? Nós, vereadores, por mais que nós discutimos, por mais que nós analisamos, por mais que usemos do bom senso, a lei orgânica do município de Ibatiba, ela foi construída pelo prefeito. Ela só serve ao prefeito. Ela é toda irregular. O nosso regimento interno deve ter sido feito por Dom Pedro I, de tão arcaico que ele é. Ele não bate com a lei orgânica. Ou seja, a lei orgânica do município de Ibatiba, as leis desse município, elas servem exatamente para que o prefeito seja um ditador. Os 9 vereadores que aqui estão não desfazem de ninguém. Por mais que a gente faça, o prefeito faz o que quer. Porque, infelizmente, a lei só beneficia o chefe do executivo. O vereador Marcos Delega, o vereador, todos os vereadores que nós votamos as emendas, nós fomos unânimes. Inclusive o vereador Lili, Jorci, e não me lembro o outro vereador que faz parte da comissão que assinaram as emendas. Vejam só o desrespeito com nós, representantes do Legislativo. O prefeito não precisa mandar ninguém para conversar com a gente, para explicar. Nós pedimos um plano de ação. Nós não tivemos esse plano de ação. Eu não fui eleito para defender prefeito A nem prefeito B. Eu fui eleito para representar o povo. E eu vejo o servidor como povo. Sei da gravidade dessa pandemia. Então, o seguinte, eu já vou ser bem direto aqui. Eu vou votar contrário a todos os vetos, mesmo que eu vote sozinho. Vou votar de acordo com a minha consciência. Eu não vou correr esse risco. Por quê? Deveria nos respeitar. Justificar, o papel aceita tudo. Vim aqui, manda alguém da Secretaria de Saúde, faz um plano de ação para a gente ver, porque ir para as redes sociais, e postar foto, e fazer discurso vazio, é fácil. Na rede social é fácil fazer poema, é fácil fazer tudo. Agora a realidade é outra. Por isso eu vou continuar defendendo a integridade física, psicológica e emocional dos servidores públicos e das famílias de Ibatiba. Então, eu já vou fazer esse esclarecimento aqui, que eu não vou discutir mais nenhum dos vetos até aqui. Só vou votar. Tenho dito, senhor presidente. Senhor presidente. Continua em discussão o veto à emenda do parágrafo 5º do artigo 1º. O Executivo deve basear a demanda por relocação de servidores em solicitação técnica prévia e formal dos respectivos secretários da pasta de destino dos servidores. Continua em discussão esse artigo, esse parágrafo. Senhor presidente, meus colegas vereadores, eu queria deixar aqui bem claro o seguinte. Eu vou citar aqui uma palavra de um senador da República. Nós não podemos usar esse momento para fazer politicagem. E aí eu quero dizer o seguinte: esse remanejamento que estão querendo fazer, eu acho que nós temos condições de fazer dentro dos funcionários que tem hoje dentro da prefeitura. E aí, nós temos que salvar a vida sim. Mas eu quero dizer, compartilhar com o meu colega vereador Fabinho. Não mostraram para nós ainda. A Secretaria de Saúde não informou essa casa, não só a mim, vereador, aos 9 vereadores, o que foi feito até agora. E aí a informação que nós temos é que não tem nenhum caso no município de Ibatiba. Parabéns. E aí eu quero dar parabéns aos funcionários da saúde, que estão aí de frente, defendendo a nossa população de Ibatiba. E eles também têm os problemas deles, problema de saúde. O que não quero ouvir eu como vereador dessa casa, e quero repetir a palavra do senador da República, que essa epidemia se torna politicagem, seja nos 78 municípios ou no Brasil. Quero deixar minha palavra aqui.
Sou contrário também. Só para tentar esclarecer os novos vereadores, a emenda que nós vereadores fizemos foi o seguinte: para o prefeito, se ele quiser tirar um funcionário lá da Secretaria de Educação, ou se o secretário de Saúde precisasse de um motorista, ele vai num papel, demora 1 minuto, faz um ofício e pede ao secretário, ao prefeito, me manda mais um motorista. É só isso, ó. O executivo deve basear a demanda por relocação de servidores em solicitação técnica, fazer uma solicitação técnica, de maneira formal, escrita, não é só ligar, vai escrever, ao secretário da parte de destino dos servidores. Eu não vejo dificuldade do secretário de saúde fazer um ofício ao prefeito pedindo, preciso de 2 motoristas, porque os 2 que estavam lá teve que sair. Eu acho que nós temos que avaliar emenda a emenda. O primeiro veto aqui, eu estou falando não enquanto presidente, mas enquanto vereador, eu não vejo nós, enquanto vereadores, tentando manipular ou tentando prejudicar o andamento das coisas. Só pedimos um ato formal. Nesse primeiro momento, nós estamos avaliando o veto número 5º, que diz o seguinte: nada mais que isso. O executivo deve basear a demanda por relocação de servidores em solicitação técnica, ou seja, não é solicitação política, não é solicitação que envolva qualquer outro órgão ou pessoal, e sim uma solicitação técnica, ou seja, eu preciso. Prévia e formal dos servidores e do seu chefe. Eu vou ter que comunicar através de um ofício ao novo vereador Lili, que está lá na Secretaria de Educação como motorista. Eu vou ter que comunicar a ele que ele vai ter que ir para a saúde e eu vou ter que comunicar ao secretário dele. É isso que nós vereadores estamos pedindo. Não vejo nada inviabilizando ou atrapalhando. Essa é a minha opinião em relação ao parágrafo, a esse veto, que é o número 5º. Parágrafo 5º do artigo 1º. Que já é referente à lei, o prefeito já sancionou o restante da lei toda, tá, gente? Da lei complementar número 191 de 2020. Essa é a minha opinião. Eu vejo que, em momento algum, esse parágrafo que foi colocado por nós, vereadores, possa atrapalhar ao executivo nas tomadas de decisões dele. Simplesmente vai estar criando um ofício, mandando um ofício, formalizando a situação. Continua a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Continua a discussão. Eu vejo a questão aí do projeto, mas o que foi discutido ali, internamente ali, eu vou acompanhar meus pares, Delega, Vanito e Fabinho. Alguém mais a discutir? Ninguém a discutir, não vamos entrar no período de votação. Manter o veto ou derrubar o veto, certo? Então, nós vamos seguir o que diz a nossa lei orgânica, maioria absoluta, 5 mais 1, vamos votar de forma nominal ou vamos votar de forma aberta, mas de forma nominal ao menos? Pode ser? Pode ser? O nobre vereador Geilson falou que é da votação simbólica, como sempre acontece nas outras votações. Então, continuar então? Então, bom, manter o veto significa votar de acordo com o que a Câmara mandou para lá. Manter o veto significa votar de acordo com o prefeito. Vamos dizer assim, manter o veto significa votar de acordo que o prefeito vetou.
Derrubar o veto significa manter igual os vereadores mandou para lá. Entenderam? Alguma dúvida? Vamos manter o veto do prefeito. Vota de acordo com... Vamos derrubar o veto. Aí, mantém o que os vereadores determinaram. Quem mandou para cá foi o prefeito, mandou um veto. Nós podemos derrubar ou manter ele. Entendeu? Para derrubar o veto, aí vamos fazer a votação da seguinte forma. Vamos fazer o seguinte voto. Os favoráveis para manter o veto, e o que para derrubar, vão ficar de pé. Tudo bem? De acordo? Então, em votação, o veto do prefeito ao parágrafo 5º do artigo 1º, o Executivo deve basear a demanda por realocação de servidores em solicitação técnica, prévia e formal dos respectivos secretários da parte de destino dos servidores. Os favoráveis ao veto do prefeito se permaneçam como estão, e aos contrários ao veto que se ponham de pé. Foi derrubado o veto do prefeito em relação ao parágrafo 5º do artigo 1º. Em discussão, o parágrafo 6º do artigo 1º. A avaliação técnica de necessidade de relocação deve considerar a necessidade de se preservar ao máximo de servidores em isolamento social, a fim de manter uma reserva técnica de mão de obra para o caso de substituição de servidores que ficaram doentes durante o atendimento da população. Em discussão. Eu já vou começar a discussão. Posso começar, não, vereador? Ninguém pediu? Gente, é claro, essa foi uma emenda que foi apresentada por mim. Se eu pudesse até retirar, eu teria coragem de retirá-la, porque eu sei que se nós não estamos tendo funcionário, se nós estamos fazendo uma relocação é porque está faltando. Então, ter funcionário técnico de sobra realmente foi um erro cometido por mim, que essa emenda foi feita por mim. Eu entendo que realmente aqui nós estamos inviabilizando a ideia central desse projeto. É a minha opinião referente ao parágrafo 6º do artigo 1º, onde nós colocamos que deveria ter reserva técnica de mão de obra. Nós estamos sabendo que isso é para poder simplesmente remanejar a gente de mão de obra. Para fazer um cadastro de reserva, nós estaríamos criando uma burocracia, realmente. Foi uma emenda feita por mim, eu entendo o meu erro nessa parte. Continua a discussão. Eu quero dizer sobre o 6º parágrafo aqui, como foi feito. As avaliações técnicas necessárias de relocação devem considerar a necessidade de prever o máximo de servidores em isolamento social, a fim de manter a reserva técnica à mão de obra para caso substituição de servidores e ficarem doentes durante o atendimento à população. Eu concordo, já que o autor da emenda ele pede para tirar, nós não estamos aqui para inviabilizar e ser, mais uma vez, por isso que a gente tem que ter o voto aberto. Eu agradeço aos meus pares, porque desse jeito a população vai ver que ninguém está querendo engessar ninguém. Ninguém está indo contra, e sim, nós estamos os novos a favor do povo de Batiba. Porém, nós temos divergência de ideias em algumas matérias. Alguma dúvida, vereador? Questão de ordem? A questão da quantidade Tranquilo? É porque o nosso regimento fala, em maioria, quórum qualificado, de 2/3, para derrubada do veto, certo? Mas a nossa lei orgânica
fala outra coisa. Fala em maioria simples. Maioria absoluta. Então, a maioria absoluta é a metade mais 1. O primeiro número inteiro se divide por 2 e o primeiro número inteiro após. Mesmo que tivesse só 6 vereadores aqui, gastaria 5. A maioria absoluta é mais da metade do número total. Dos vereadores, isso. Sempre 5 vereadores aqui, independente da quantidade. Se fosse maioria absoluta, poderia ser a maioria de 6. Isso, mas a maioria absoluta vai ser sempre 5 aqui nessa casa. Mesmo que aqui tenha 6 vereadores presentes, vai ter que ter 5 votos. Se tiver 7 vereadores, vai ser 5 votos. Se tiver 9 vereadores, vai ser 5 votos. Independente do número do quórum no momento. Continua em discussão o parágrafo 6º. Esse é o que fala, gente, da questão de cadastro de reserva. Esse veto aí eu comprei, Vossa Excelência. Estão em votação? Mas vou colocar em votação, não, vereador? Não, vai colocar em votação. Acabou a discussão. Os que são favoráveis, em votação. Os que são favoráveis para manter o veto permaneçam como estão, e os que forem contrários, que se ponham de pé. Mantido o veto do novo senhor prefeito por unanimidade. Em discussão agora o parágrafo 7º do artigo 1º. Vamos lá, parágrafo 7º. Deixa eu ver aqui o que diz. O executivo fica proibido de promover punições por imperícia, negligência ou imprudência a servidores que forem convocados a exercerem atividades, além de seu cargo de origem, além de suas atribuições. Essa matéria, gente, é aquela que o parecer jurídico do Dr. Leandro deixou claro que fere a constitucionalidade, ou seja, nós não podemos, infelizmente, nós, enquanto vereadores, dizer que o prefeito não pode chamar a atenção dos seus funcionários. Eu já entendo que pela questão de inconstitucionalidade da nossa emenda, nós, enquanto vereadores, sabemos nossas prerrogativas, mas de maneira nenhuma eu posso falar que o Paulinho do Eucalipto não pode chamar a atenção dos funcionários dele. Dentro das regras e dentro, sem ferir o que diz as questões, mas, infelizmente, nós não podemos aliviar ao funcionário que ele não tenha seus direitos, seus deveres, mas também sabemos das obrigações e sabemos que o prefeito ele tem essa prerrogativa de promover possíveis punições, possíveis processos administrativos. Infelizmente, é o parecer até da nossa assessoria jurídica. Mas continua em discussão esse parágrafo. Eu falei que eu não vou votar contra o parecer jurídico. O parecer do jurídico dos juristas vai permanecer também. Em votação. Os favoráveis para manter o veto do prefeito que fiquem como estão e os contrários que se ponham de pé. Mantido o veto do prefeito por unanimidade. Em discussão, parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Os servidores que têm filho menor de 12 anos, genitoras ou cônjuge que pertencem ao grupo de risco não poderão ser convocados. Em discussão.
Foi eu que fiz essa emenda, e eu vejo essa emenda com não engessando o prefeito, eu vejo essa emenda de que maneira o servidor, porque nós estamos colocando o Covid, mas nós temos que colocar também como que essa família vai se manter durante um longo tempo. Então, o porquê que eu coloquei que o servidor, porque várias pessoas que trabalham neste momento como servidor estão tendo apenas um salário da prefeitura, que a gente não sabe se se estender, vai ter por muito tempo. Acredito, mas a gente tem que colocar olhando os dois lados. Uma vez que, se nós abrirmos mão que essas pessoas voltem, nós vamos complicar ainda mais. Por quê? E a lei da criança e do adolescente? Não, o pai é responsável pelo filho. Se ele não está, ele tem que ter alguém ali por responsabilidade dele. Concordam? Então, se eu tenho um menor de 12 anos e saio para trabalhar, eu tenho que deixar alguém responsável por ele. Quem vai assumir? Várias pessoas dos nossos funcionários têm crianças de 3, de 2, de 1, de 12, que usavam a creche no horário que eles estavam trabalhando, que essas crianças estavam na escola na hora que estava trabalhando. Eu não estou engessando você, Luciano. Eu só queria saber, será que esses estagiários que nós votamos aqui, 50 vagas para eles não podem cobrir o lugar dessa mãe? Será que esse monte de comissionado que Vossa Excelência tem aí não pode cobrir o local? E esses estagiários, eu acredito que eles são mais qualificados que um auxiliar de serviço geral, do que uma merendeira. Eles também não são do grupo de risco. E Vossa Excelência só vem contra um funcionário público. Somente contra. Os funcionários te elegeram. E eu sou sempre o gargalo. Como você, no início, tivemos uma demanda contra os professores. Até mesmo lá atrás, com o processo seletivo. Eu não posso acreditar que, depois de tudo que o Fabinho falou, que nós abrimos em diálogo, que eu me prontifiquei, com 15 anos, como médico veterinário, que estou de frente com a pandemia, de frente, no município vizinho, te chamei para discutir ação, estratégia, e você deu resposta de B para delegado, e agora Vossa Excelência está querendo colocar essas mães. Cara, é dupla interpretação. Eu não acredito que, se você colocar uma lista de pessoas, de voluntário, é simplesmente você saber da realidade da pessoa. Se você convoca um funcionário e ele tem um cônjuge dele, ele vive com o cônjuge tem acima de 70 anos, aí não. Ele está na linha de frente, ele pode matar a pessoa que ele mais ama. Nós trabalhamos, Luciano, para manter a nossa família. Todo ser humano trabalha para trazer prazer para a família, não para levar Covid-19 às pessoas que mais nós amamos. Onde Vossa Excelência está com a cabeça? Nós trabalhamos para sustentar, para termos o quê? Para fazer o melhor para nós. Ninguém trabalha para levar o Covid-19 para os seus genitores, que são seus pais, para levar o Covid-19 para o seu cônjuge. Mesmo nós, mas nós estamos numa faixa etária que pode ir para o combate. Eu
não consigo entender. Você colocou que dá jeito que a redação amarra. Como que eu te amarrei? Eu não fiz isso desse jeito. Mas como? Coloca para mim, uma vez que os novos vereadores, todo mundo é digno de erro, menos o bonitão do prefeito, o cabeção. O senhor, o nobre prefeito, ele não é digno de erro. Ele não consegue errar. Eu admiti aqui, Carlos Alberto tirou a dele. Se fomos contra, tirou, concordei, nós vamos atrapalhar. Votei de novo agora. Se não tem tudo unânime. Mas como que você não dá o braço a torcer em nada? Vossa Excelência é o dono, é o homem mais supremo de conhecimento. Vossa Excelência não aceita, porque talvez se essa emenda fosse sua, ou de da bancada sua, você ia aceitar. Mas se for para aceitar, e não prejudicar, porque o servidor, ele trabalha simplesmente para levar o sustento, para trazer a bondade para os seus. Presta atenção, eu chamo os nossos pares, olha a responsabilidade que nós temos agora. Se amanhã um dos servidores levar a doença para o seu filho, ou levar a doença para os seus pais, ou para o seu cônjuge, e o pior acontecer, e chegar perante vocês, e falar que vocês são responsáveis disso, vocês vão ter que assumir. Vocês escolhem agora, entre a emenda que nós novos fizemos, e o veto dela. Onde nós novos reunimos aqui, e trabalhamos aqui em prol, e o Luciano Pingo, porque no dia que eu for vereador, deixar de ser vereador, eu penso que eu quero ver pessoas aqui sentadas nessa cadeira que lutem como nós, como a bancada hoje trabalhou. Parabenizo vocês, porque estava aqui para ser voto fechado. E como entramos em diálogo, resolvemos fazer voto aberto. Porque o povo, nós temos que pensar na população em geral. Muitas pessoas aí que são várias pessoas, Luciano, que estão querendo, que estão terminando os cursos técnicos de enfermagem e que estão precisando fazer estágio. Que estão me procurando. E vocês estão trancando as portas dessas pessoas para colocar servidor, para perseguição. Isso é perseguição. Vários universitários no curso de enfermagem precisam fazer estágio. O porquê não recrutar eles? Eles precisam de estágio. Várias pessoas estão querendo fazer o bem. Eu me deixei, eu me prontifiquei, eu sou um voluntário e nem sequer recebi um telefonema. Até mesmo, eu acho que a Prefeitura de Ibatiba e a Secretaria de Saúde devia me respeitar pelo menos um pouquinho como autoridade desse município. Que você queira ou não, eu sou autoridade desse município. Primeiro porque Deus me constituiu como autoridade e que o povo de Ibatiba votou. Então, eu penso assim. Isso eu não aceito. O porquê? Olha a complicação. Todo mundo trabalha para ter benefício. Eu perguntei qual a ação da vigilância e epidemiologia. Qual a ação da vigilância em saúde? Até agora não me responderam. Sequer tiveram o respeito de ligar para mim e falar assim, vamos marcar uma reunião, quais são os planos de ação que vocês estão tendo na cidade vizinha. E o porquê? Eu estou pensando no povo de Ibatiba. Agora, Vossa Excelência não está pensando no povo. Vossa Excelência está pensando em massacrar o servidor. Em atrapalhar a vida. É assim que eu entendo. Porque uma vez que as emendas vieram, e todas elas praticamente voltaram, então nós somos doidos? Não.
nas que nós erramos, nós votamos contrária. Mas aonde nós estamos certos, nós temos que mostrar para você, Luciano, que aqui tem vereador, e que quem manda aqui, nessa casa de lei, é o povo de Ibatiba. É o povo que paga o nosso salário. Então é por isso que eu pedi para ser voto aberto. Simplesmente por essas duas últimas aqui, de contratação de servidor, pelo 8º e o 9º. Simplesmente para que, se acontecer o pior com qualquer das famílias do servidor de Ibatiba, ele saber que o Marquinhos Delega não foi a favor disso. E que ele tenha o meu favor de mostrar... Um minuto para concluir? Para mostrar que eu sou a favor do povo de Ibatiba. Eu não quero que um servidor venha e lute. E se isso aqui é do grupo de risco, se ele mesmo coloca que já sabe disso, se ele já sabe, ele não deveria nem ter vetado. Ele deveria simplesmente ter aceitado. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Esse veto do 8º, que o prefeito mandou para nós aqui, o vereador aqui, cada um tem o direito dele, e por isso que as coisas aqui muitas das vezes são votadas. Nós, vereadores, hoje, nós estamos entre a população do Ibatiba, o município do Ibatiba, e entre os funcionários. E eu sabia que uma hora ia chegar isso aqui na Câmara dos Vereadores, para nós ficar entre os funcionários públicos e entre o povo do Ibatiba. Porque tudo que está vindo, esses 3 dias que nós estamos reunindo em prol desse projeto, é um projeto de prevenção para o povo ibatibense. Agora eu quero que qualquer um cidadão venha aqui e me fale ao contrário. Se tudo que nós estamos votando aqui, se tudo que nós estamos discutindo aqui, se não é em prol do povo. Só que tem uma coisa, a gente às vezes para proteger um, não tem como proteger o outro. Por isso que é votado, por isso que tem o legislativo, por isso que tem o executivo. Nós não estamos aqui querendo crucificar ninguém. E outra coisa, peço desculpa aos funcionários públicos, mas nós temos o sindicato que está aí à disposição em proteção deles. Nós temos as leis que qualquer um funcionário público que se sentir ofendido, ele tem a lei que guarda ele. Então, como é, gente, que num momento desse, a gente pode abrir mão de defender o povo do município? Porque isso aqui, peço a Deus, que nós não precisa de usar isso daqui. Mas quem recebe o salário do município do Ibatiba é o funcionário público, somos nós. Ou nós vamos fazer um projeto para contratar voluntário, sendo que primeiro nós temos que usar os funcionários. Eu tenho certeza que se for preciso nós usar esses funcionários, nós vamos usar, mas se for preciso da gente anunciar que está precisando de voluntário, nós vamos anunciar, mas os voluntários não têm salário. Pouco ou muito, os funcionários públicos têm. Então, nesse momento de crise, o que temos que nos ajudar é o funcionário público. A metade do orçamento desse município é em prol do funcionalismo. E quando é uma coisa pública, o que tem que estar na linha de frente é o funcionário público. Quando vai se fazer um calçamento no município, quando vai um motorista, não é funcionário público, é o que nós temos necessidade. Esquece, meus amigos, que aqui nós vamos perseguir funcionário público. É igual eu acabei de falar, nós temos aí as leis que guardam os funcionários públicos. E nós 9 vereadores aqui, todas as vezes que veio projeto aqui para prejudicar funcionário público, não teve nenhum nem 2. Os 9 funcionários públicos, os 9, apoiou o funcionalismo. Peço desculpa pela minha expressão,
Mas nós não estamos aqui em situação de julgar o executivo, porque nós estamos aqui em prol do povo. Nós estamos se preparando para uma possível epidemia. Eu tenho certeza, eu já falei aqui na reunião passada, se depender do vereador para dirigir um carro, para fazer qualquer coisa, pode contar comigo. Porque eu não vou me omitir a isso não. Obrigado. Discussão. Na verdade, o legislativo existe por quê? Aqui nós somos 9. A intenção é que nós 9 tenhamos o quê? Divergência de ideia. Se viéssemos para cá para ter a mesma ideia, não precisava ter legislativo. Ou seja, o legislativo ia ser só um puxadinho do executivo. É por isso que existe executivo, legislativo e judiciário. E aqui nós devemos expressar exatamente a nossa opinião. Nós sabemos que o momento é um momento crítico e um momento perigoso. No Brasil, no dia 23 de janeiro, o Ministério da Saúde já aprovou o irmão Mandetta, ministro, com a sua vasta sabedoria, demonstrou isso ontem. Me orgulho de ter ele no quadro de irmãos. E vejam só, o que acontece? O isolamento é necessário, apesar que nenhum de nós estamos isolados até agora. Nós estamos na rua todo dia. Por quê? A lei nos obriga. É um período de filiação, veja a incoerência das leis. Agora, nós temos que preservar a população, sim, mas nós devemos também preservar os servidores, que os servidores também fazem parte da população. Agora, os cargos comissionados, eles estão à disposição do Executivo 24 horas. Por isso, muitos deles nem trabalham durante o dia. Assiste televisão, dorme, viaja. Comissionado. Eles estão à disposição 24 horas. Eles devem ser a linha de frente. Agora, nós talvez tenhamos errado na nossa emenda, quando colocamos, eu concordo com isso, que todo servidor que tiver filho menor, tem servidor que tem filho menor, mas o filho mora lá nos Estados Unidos e ele aqui. Então, realmente eu concordo que esse servidor não poderia ser beneficiado. Aí também já é usar de má fé. Agora, nós sabemos que a política no interior, ela tem dois lados, o lado A e o lado B. E a perseguição aqui, ela é visível. Inclusive, transferiram 3 servidores motoristas de ambulância, simplesmente por perseguição, nesse momento. E eu acredito também que, através do governo do Estado, nós vamos estar recebendo em breve, de verdade, o SAMU aqui em Matiba. Porque desde o governo passado, que vem ensaiando o SAMU aqui em Matiba, e ele vem se aproximando, querendo ou não, ele vai chegar. Vai chegar profissionais de saúde qualificados. Não que os nossos sejam desqualificados, porém, estão tirando motorista de ambulância, concurso de transporte de emergência, concurso de socorrista e colocando contratados que são aliados políticos de A e B, sem nenhuma experiência, sem nenhuma qualificação, inclusive sem EPI. E vou repetir, sem EPI, bata o pé e não vá. Não coloque sua vida em risco. Porque a Bíblia mesmo diz, né, Jorci, que conhece a Bíblia muito mais do que eu, que a gente deve orar, mas vigiar, né, Jorci? Então, não brinque. E vamos continuar rogando ao grande arquiteto do universo que nos abençoe. Mas precaução nunca vai ser demais. Eu não estou podendo ficar em casa, mas estou pedindo. Quem pode, fica. Senhor presidente, eu vejo... Qual é a palavra, no vereador? Eu, na verdade, essa emenda que foi feita aqui, no inciso 8, sobre o filho, deu do início. Na verdade, o prefeito, aqui na redação dele, ele já fala claro. Ele já fala claro que se tem uma mãe, um pai, que cuida do filho que é funcionário,
Aqui, ó, acontecerá que, pela a redação que foi dada, a dispositivo ao simples fato de um servidor possuir um gênito de cônjuge ou que faça parte do grupo de risco, este estará isento. Ou isso aqui não vale nada? Ou isso que o prefeito colocou aqui, isso é documento. É documento. Então, eu vejo meus colegas vereadores aí, que nem o Paulinho falou, eu vejo, talvez, eu tenho visto os cargos comissionados, não é defendendo os cargos que não, comissionados não, mas eles têm trabalhado, inclusive, vou citar um aqui, o Eric, eu vi ele esses dias, batendo porta do comerciante, e vários mais funcionários batendo na porta do cidadão. Agora, o vereador Paulinho frisou muito bem, nós temos que contar com o nosso funcionário público. Nós temos que contar com o nosso funcionário público. Então eu vejo tranquilidade, acredito. Isso aqui, esse daqui, né, eu respeito o excelentíssimo vereador Marco, com toda tranquilidade, sempre me dei muito bem com ele. Opinião que o vereador Fábio falou, cada um pensa de um jeito. Antes isso aqui estava numa situação complicada, que estava engessando mesmo. Aí eu falei, menor de 12 anos, mas o excelentíssimo senhor prefeito já mandou aqui, ó, que há 12 anos. Então é um período de pandemia, então é manter, ué. Então eu vejo nada demais nisso aqui. Que infelizmente se o cara tem um filho abaixo de 12 anos e ele é funcionário público, está aqui na mensagem, ou esse papel, essa mensagem do prefeito, isso não vale nada. Então eu não vejo nada demais, eu acho que nós estamos discutindo coisa aqui que já está até escrito. Então fica aí, você entendeu? É que nem o vereador Fábio falou, senão nós não estaríamos nem aqui, tem várias opiniões, então fica aí a minha opinião. A discussão ela tem que existir, o plenário ele tem que ser divergente, mas respeitando a opinião do nobre vereador Marcos Rodrigues Amorim Florindo, a preocupação dele com os funcionários públicos, a preocupação dele com os mais idosos, a preocupação com ele com as crianças, que a gente sabe que deve realmente existir, a gente entende essa preocupação. Infelizmente, eu já perdi meus pais, mas eu penso que a hora que o Marquinhos fala isso, ele está tentando resguardar os pais dele, o seu Joaquim, a dona Zefina, que está lá. Mas eu acho que a nossa emenda, quando ela fala em servidores que têm filho de menor de 12 anos, o próprio vereador Marcos Rodrigues Amorim Florindo, que colocou-se à disposição da prefeitura, a nossa lei já o impediria de ser um voluntário, já impediria ele de ser relocado, por ele ter filho menor de 12 anos. Novo vereador Ivanito estaria impedido de ajudar, por já fazer parte do grupo de risco. Novo vereador Lili, novo vereador Geilson, novo vereador Paulinho, já estaria impedido por ter filho menor de 12 anos. Eu estaria impedido de ajudar como funcionário público, de estar obedecendo uma função hoje tão de grande honra, que era ajudar o povo, que eu nunca me omiti de ajudar o povo. Já me coloquei à disposição do prefeito como servidor público. Eu estaria impedido de ser relocado para uma outra função, por eu ter filho menor de 12 anos, e infelizmente todo mundo sabe da minha vida, eu estou na correria aí. Eu acho que seria até injusto a prefeitura eu votar impedindo que eu pudesse estar lá ajudando o povo, mas eu estou andando para a rua, para baixo, para cima, aí, fazendo as outras coisas. Então, eu acho que eu estou capacitado para isso, mas sei que várias outras pessoas não estão. O novo vereador Roberto Magnetti também não poderia ajudar o povo, porque a gente sabe da situação dele. O novo vereador Fabinho também não poderia, por causa da questão da hipertensialidade, ou seja, nós estávamos inviabilizando, só aqui nessa casa aqui,
9 vereadores que não poderiam estar participando. Os servidores que têm filho menor de 12 anos, genitores ou cônjuge que pertence ao grupo de risco, não poderão ser convocados. Então, é minha opinião, respeito a opinião do nobre vereador Marcos Rodrigues Murilo Florindo, sem problema algum, nós estamos aqui para respeitar. Agora, nós sabemos que, se nós mantermos se nós derrubarmos esse veto, nós estávamos, com certeza, a minha opinião, é inviabilizando toda a matéria. É minha opinião. Com a palavra os demais vereadores, continua a discussão. Ninguém vai discutir em votação. Os favoráveis para manter o veto permaneçam como estão. E os favoráveis para permanecer o veto permaneçam como estão. E os que são a favor para a derrubada do veto, que se ponham de pé. O veto do prefeito foi mantido por 6 votos a 3. Em discussão, 5 a 4, desculpa, 5 a 4. O veto foi mantido por 5 votos favoráveis e 4 contrários. Em discussão, o parágrafo 9º, o artigo 1º. Fornecimento de EPIs a todos os servidores que forem remanejados em caso de não fornecimento de material necessário para a execução dos serviços EPIs, fica o servidor desautorizado a cumprir a ordem da sua chefia imediata. Em discussão. Senhor presidente, eu havia dito que nem ia falar mais, mas não tem como. Até mesmo eu tenho que justificar meu salário, que não é pouco, em nível regional. O motorista foi convocado da saúde, inclusive o que saiu da ambulância, para que levasse alguns pacientes a Vitória. Isso, salvo engano, há 2, 3 dias atrás. Aí ele disse, eu vou, deixa o carro à disposição e as EPIs, o álcool gel, luva e máscara. Quando ele chega no carro, não tinha nenhuma EPI. Ele simplesmente falou, eu não vou. E procurou a polícia, fez uma ocorrência para se resguardar. Olha só a que ponto nós chegamos. Ele teve que procurar a polícia. Por isso, eu vou votar contra esse veto. É chover no molhado. É a mesma coisa de dizer, você vai à escola para aprender, para ter aula. Você vai à igreja para rezar. É subir para cima e descer para baixo. Não tem nem necessidade. Mas eu prefiro pecar por excesso do que me omitir. Você sabe por quê? Nós estamos dizendo, pode usar o servidor sim, desde que seja dentro do plano de ação e que forneça a ele as EPIs. E um aviso para os senhores servidores, não achem, inclusive meus irmãos de farda da PM, não achem que são super-homem, não. Não acha que o vírus não respeita a farda, não respeita a arma, não respeita sobrenome. O vírus, ele não respeita classe social. Infelizmente, ele pode pegar todos. Então, não relaxe em relação a EPIs. Nós todos aqui deveríamos estar de máscara. Não tem EPI para gente, só o Alcino que é mais cuidadoso. Mas mesmo assim, talvez ele tenha que respeitar o ministro lá e fazer de pano, né? Porque não sei se está conseguindo comprar. E até mesmo, nem devemos usar máscara também, sem precisão, porque os médicos não estão tendo nos hospitais. Vejam a gravidade disso. E então, vou reforçar aqui. Eu sou totalmente contra esse veto. Servidor, só trabalhe se tiver EPI. Pense na sua família, pense no seu vizinho, inclusive na própria população, que ele pode ser mais um agente transmissor. O novo vereador Fábio fez 2 levantamentos e um levantamento foge um pouco da discussão aqui, mas eu acho que é coerente, a respeito de funcionários que foram relocados. Eu espero que não sejam relocados de acordo, usando essa lei, que é uma lei de tão grande importância, mas que esses funcionários se sentirem transferidos por algum motivo,
dizer que a Câmara está de portas abertas com a ouvidoria, que tem um canal aqui de ouvidoria, e que esses funcionários se dirijam até a Câmara para que nós possamos estar avaliando caso a caso de transferência de funcionários. Não vamos intervir nas transferências. Isso. E, inclusive, o Alcindo me orientou aqui agora que pelo site da Câmara tem como fazer esse tipo de denúncia de forma anônima e que nós vamos estar avaliando todos os casos, os possíveis casos de perseguição, onde alguém se entenda perseguido, e a gente vai formar uma comissão nessa casa aqui para possivelmente avaliar esse tipo de coisa. Entendeu, novo vereador Fábio? Marquinhos? A gente pode estar fazendo isso. E em relação à emenda, eu também comungo com a ideia do novo vereador Fábio. Eu acho que sem as questões de segurança, acho que ninguém é obrigado a trabalhar mesmo, não. Se eu vou lá para trabalhar como polícia, chego lá e eles não me dão o revólver para me trabalhar, eu não vou. É melhor que eu não vá. Então, eu acho que, tá chovendo molhado, tá pedindo que ninguém vai trabalhar sem as ferramentas, sem os EPI, sem as coisas de segurança, tá somando, então a legislação, ela é boa. É a minha opinião. Fico com a palavra os demais vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Esse veto, eu acompanho Vossa Excelência e concordo com o que o vereador Fábio falou. Nós temos, sim, esses cuidados nós temos que ter com os nossos funcionários. E temos que ter com nós também. Eu não sou de acordo um funcionário ser chamado para trabalhar e ele não ter o IPI. Inclusive, esses meninos que trabalham no caminhão de lixo. É triste, muitas das vezes, a gente vê eles trabalhando sem os IPI. Porque, no meu entendimento, é uns funcionários que tinham que ser cobertos de IPI. Porque, coitado desses funcionários que trabalham no caminhão de lixo. Obrigado. Senhor presidente, eu acho muito importante essa discussão, mas eu queria dizer para os meus colegas vereadores, eu tenho acompanhado nesses 2 mandatos meus aqui na Câmara, e não só agora no Poder Executivo, agora a respeito de funcionário da saúde, os gari, e a todos aqueles que precisam usar IPI, como aconteceu esse problema no país e no mundo, e agora está se falando muito de máscara, luva, mas eu acho que nós temos que se resguardar todo dia. É triste você ver um funcionário público, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã aí, um gari, um enfermeiro, um agente de saúde, sem a proteção devida. Eu espero que, a partir desse momento que nós estamos vivendo, dentro do nosso município, no Brasil e no mundo, que a partir de agora nós procura ter mais higiene com as mãos e com toda a proteção que é devida ao funcionário que trabalha nessas áreas de risco. É meu dito, tenho dito. Com a palavra, o vereador Roberto Magnético. Os EPIs, foi discutido aqui sobre os EPIs, que é esse parágrafo aqui do veto. Eu vi ali, eu passei próximo à Secretaria de Obras, que agora é ali no galpão do doutor Edilson. Todo mundo ali, tinha mais ou menos umas 19 pessoas ali, sem IPI. Perguntei, tem álcool aí? Falou, não tem não. Nós não temos nada aqui. Então, se não tem, e aos funcionários que estão de risco aí, se não tem IPIs para os funcionários que estão trabalhando, não pode trabalhar, mas está lá trabalhando, e seria nós aqui aprovar um veto desse do prefeito, vetando, né, esses IPIs aqui. Eu acho que todos os funcionários, se não tem EPI, fiquem em casa, porque nós estamos aqui também, temos aqui, ontem tem um gelzinho aqui, mas eu acho que tem que ter diário, principalmente os trabalhadores
que estão trabalhando. E nós estamos vendo todo dia, passa nessas vans cheias de gente, está aglomerado, e não pode ter aglomeração, mas para trabalhar tem aglomeração. Como é que pode você cobrar uma coisa e não executar? Então, se a ordem é para o branco, é para todo mundo, é para o moreno, é para todos. Então, eu acho que tem que ter respeito também com o funcionário, que funcionário também é vida. Na verdade, esse veto aqui é uma coisa muito importante para o município. É uma coisa, senhor presidente, eu acho que esses IPI aqui era uma coisa que nunca poderia faltar. Nunca. Isso aí não é momento de pandemia, não. Isso aí é momento sempre. É uma coisa, é a mesma coisa do pneu do carro, do motor do carro. Não, sem motor e sem pneu você não anda. Então é uma coisa que tem que ter. Você entendeu? A prefeitura é uma coisa que ela tem que manter luva, e, em geral, os IPI. Então, e o prefeito falou muito bem aqui sobre ele aqui ele falou que, né, que vai manter isso. Então eu vejo que a nossa, eu tenho visto aqui que as emendas que foi feita, que a Câmara, os vereadores, aqui que é dia de debate, então não vejo nada demais também, você entendeu? Então, para mim está tranquilo, e que Deus continua nos protegendo, e que as pessoas se previnem, fiquem em casa, usa o álcool, o gel, usa lavar as mãos sempre, né? Então eu vejo a preocupação também da população, que sempre a gente está conversando, e que nós possamos, que Deus possa iluminar a cada dia o nosso município e o nosso mundo. Muito obrigado. Continua em discussão. Ninguém mais com a palavra. Eu acho que o prefeito ele se contradiz em tudo que ele fala. Porque ele é o cara, ele faz um projeto, ele já colocou tudo. Se ele colocou tudo, então por que ele vetou? Ele entra em contradição a todo momento. Ele é a favor do funcionário, ele já colocou lá que o funcionário que tem cônjuge, que tem idoso, que tem 12 anos, mas veta o projeto e a Câmara segura. Ele coloca também que o servidor tem que ter EPI, mas até agora nenhuma da secretaria tem EPI. Eu acho, sabe o quê? Nós estamos fazendo papel aqui de otário. Esse cara é um ditador, ele atravessa, ele passa por cima de todo mundo, empurrando todo mundo. Você entendeu? Ele empurra a justiça com a barriga, ele empurra a Câmara com a barriga, ele não respeita ninguém. Você entendeu? Ele é um ditador, ele não sabe conversar com as pessoas. Ele faz o quê? Nós estamos votando aqui que tem que ter EPI. Qual o servidor que recebeu o EPI? Pode contar no dedo. Não tem nem 50 servidores que recebeu o EPI da prefeitura. E dinheiro para esse cara não está faltando, não. Tá? Porque só a justiça já mandou mais de 300 mil para ele. Certo? E depois ele dá uma que a gente persegue. O presidente da Câmara já repassou 50 mil para ele. E depois nós ficamos o quê? Como nós estamos... Eu não sei se vereador que engessa, se os vereadores engessam, o presidente passou 50 mil para ele. E aí? Nós estamos engessando alguém? Eu só tentei colocar para você, Luciano, que você é perseguidor e que você não me engana. Com pandemia, sem pandemia, eu duvido se tiver uma pessoa para ser deslocada, se você tira um dos seus. Porque se você tirasse um dos seus, você pegaria os estagiários, 50 estagiários que essa Câmara votou, e que eu não tenho nenhum. Mas muitos são parentes, são dedos indicados de alguém que aqui está. E essa é a verdade. Os seus
cargos comissionados estão aqui. E para fazer bonito mesmo para a sociedade, eu queria convocar você, o vice-prefeito e os 9 vereadores para a linha de frente mesmo. Para nós 9, o prefeito e o vice-prefeito não ficar escondido dentro de casa, não. Ir para a linha de combate. Ir para frente mesmo. Não, nós estamos... porque pimenta no olho dos outros é refresco. Eu falar que o servidor tem que fazer é muito fácil. Eu falar que o povo, que eu estou do lado do povo, eu falo que eu estou do lado do povo, colocando a minha vida em risco. Eu indo para o combate, na linha de frente, conversando com as pessoas, conversando com a sociedade, colocando em perigo. Assim como eu estou lá em Lajinha, eu venho aqui. Isso é ser do lado do povo. Eu espero hoje, Luciano, uma resposta sua. Me convocando e convocando os meus 8 pares, convocando você também, que eu não estou te vendo, né? Por quê? Cadê o seu plano de ação? Cadê a sua justificativa pelo EPI? Você tem que dar exemplo. Nós somos os maiores assalariados desse município pelo poder público. Então, nós 9, o prefeito e o vice-prefeito, já tem que estar na linha de combate. Somos nós 9, o prefeito e o vice-prefeito, somos os primeiros a ter que ser locados. Pimenta nos olhos do outro é muito fácil. Falar que eu estou do lado do servidor e estou esquecendo do povo. Que dia que eu esqueci do povo de Batiba? Se tem uma voz aqui que nunca se calou pelo povo de Batiba, sou eu. Nunca votei em nada que fosse contra o povo de Batiba. Então, já que eu estou contra a EPI, então os colegas que falaram bonitinho aqui, para o povo de Batiba, para o servidor, vem, aceita o meu desafio e vamos para o combate. Vamos 9 vereadores para o combate, junto com o prefeito e com o vice-prefeito, porque o vice-prefeito já está em combate. Ele é médico, ele está atendendo vida. Então tá, vamos para o combate. Vamos lá, aceita o desafio. Vamos fazer um plano de ação, que nem isso o prefeito fez até agora. Mas eu me incluo na cabeça de um plano de ação. Até mesmo, eu não tenho raiva dele. Nós podemos usar até o mesmo veículo. Saímos juntos. Todos nós. Nós estamos falando aqui, ó, falando muito bonitinho. Sendo do lado do povo, sendo do lado do servidor. 1 minuto só. Vamos para o combate ao coronavírus. Vamos para o combate os 9 vereadores. Vamos lá. Vamos parar de ficar falando, fazendo graça, então. Vamos ver quem é quem. Vamos lá, prefeito. Estou te esperando com o desafio. Estou pronto. Porque desde a primeira sessão eu deixei aqui. Eu, como voluntário, e até agora, não recebi um telefonema. Estou pronto. Continua em discussão. Alguns levantamentos feitos como pelo novo vereador Marcos Rodrigues Florindo são coerentes e se houver alguma legislação, alguma ideia do prefeito de chamar o voluntariado, chamar pessoas, nós sabemos que isso tem que ser regulamentado por essa casa e nós possivelmente poderemos ser chamados aqui. Se tiver esse tipo de convocação, tem que passar aqui por essa casa. Mas continua em discussão aí. Senhor presidente, só para reforçar as palavras do meu nobre colega vereador, foi dito na campanha passada desse Poder Executivo está aí, colocou o vice-prefeito, um médico, um grande médico, que tem feito um brilhante trabalho, não só no município de Batiba, mas também na região do Caparaó, que é o doutor Lino Odonso. Eu acho que o doutor Lino Odonso, como vice-prefeito dessa cidade, poderia estar ajudando muito no combate a essa pandemia que está aí. Fica aqui a minha palavra. Continua franqueada a palavra. A opinião do novo vereador é... A gente aguarda o novo vereador para se manifestar. Então, os que são favoráveis em manter... Os que são favoráveis em manter o veto que permaneça como estão, e os contrários, e a favor a derrubada do veto que se ponham de pé.
aprovada por unanimidade a derrubada do veto do parágrafo 9º do artigo 1º. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, avisando todos que poderemos ser chamados a qualquer momento. Uma boa tarde a todos.